instituições se reúnem mais uma vez para discutir situação dos hospitais da Ubra. E a universidade afirma que tem interesse em reabrir o Luterano e o Independência. E ainda... Depoimento de sargento que acessava dados sigilosos dura mais de 6 horas na promotoria de Canoas. Nasce em Porto Alegre Gabriel, primeiro neto de Dilma Rousseff. Caixa Federal anuncia novo recorde de financiamentos imobiliários. E mais... Visitas guiadas permitem conhecer melhor as atividades no acampamento Farroupilha. Deve voltar a chover no Rio Grande do Sul durante o fim de semana. Depois da derrota, Inter desembarca em Porto Alegre e Grêmio se afasta da zona de rebaixamento. E a abertura musical do Festival de Teatro Porto Alegre em Cena. 9 de setembro, faltam 24 dias para as eleições do Brasil e o Ubra Notícias está começando. Boa noite. O sargento da brigada César Rodrigues de Carvalho, suspeito de espionagem e extorsão, prestou depoimento hoje na Promotoria Pública de Canoas. Segundo o advogado do policial militar, as consultas a dados sigilosos eram feitas por solicitação dos superiores. O sargento chegou pouco depois das 8 da manhã e saiu por volta das 13h30 da tarde. O advogado do policial militar reafirmou que as consultas eram feitas sob orientação dos seus superiores e que compartilhava a senha de acesso ao sistema. Ele usava o computador, muito movimento, ficava muitas vezes o computador aberto, né? Nunca usou de forma indevida. As informações usadas pelo Rodrigues sempre foi em prol da segurança pública. O promotor Amilcar Macedo deve avaliar até amanhã o pedido de habeas corpus do sargento César Rodrigues de Carvalho. O representante legal do policial negou que o depoimento tenha sido parte de uma delação premiada. O advogado afirmou ainda que Rodrigues não recebia dinheiro de propina nem ordens de assessores da governadora. Os nomes citados no depoimento estão sob sigilo de justiça. O Rodrigues simplesmente foi uma peça de uma montagem. O Rodrigo cumpria ordens ali no palácio. É inerente à função dele fazer as consultas. Alguns nomes que foram citados, entendeu? São mantidos em sigilo porque a investigação continua. Não foram muitos, não diferenciou do que você já sabe pelas últimas notícias aí. O chefe da Casa Militar do Rio Grande do Sul afirma que o sargento Rodrigues era bem conceituado no serviço que realizava. A senha para acesso ao sistema Consultas Integradas foi dada apenas para funções profissionais. Fornecemos a senha para um servidor público no exercício regular de uma função pública. Nós não entregamos a senha para um criminoso. Ele é subordinado à Casa Militar e respondia exclusivamente à chefia da Casa Militar. Em carta publicada hoje no jornal Diário Gaúcho, César Rodrigues disse que espionava a mando do coordenador de gabinete da Segurança Institucional do Governo do Estado, Frederico Brettschneider, filho do chefe de gabinete da governadora Ricardo Lide e do próprio chefe da Casa Militar, Tenente Coronel Quevedo, que apareceu na reportagem. Entidades voltaram a se reunir hoje para discutir a situação dos hospitais Luterano e Independência da Ubra. O Conselho Regional de Medicina apresentou o laudo sobre a situação dos complexos. Os hospitais estão em situações distintas. O Independência está praticamente pronto para a reabertura, com condições de atender pacientes com maior gravidade. Já o Luterano possui toda a estrutura física, porém faltam muitos equipamentos. Por isso, os leitos serviriam de apoio para outro hospital. Na próxima semana, as entidades devem se reunir novamente para apresentar projetos para o gerenciamento das instituições. O presidente da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, mantenedora da Ubra, Augusto Ernesto Tim Neto, disse que há interesse em reabrir os hospitais, mas que a instituição precisa de aporte financeiro. Para isso, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre diz que se dispõe a repassar recursos do SUS para o funcionamento dos complexos. A universidade apenas aguarda autorização judicial para a reabertura. Um jovem foi assassinado com um tiro na cabeça em Porto Alegre. O crime aconteceu no bairro Lomba do Pinheiro.
O corpo de Silon Furtado Gonçalves, de 25 anos, foi encontrado no começo da manhã na estrada Afonso Lourenço Mariante. De acordo com familiares, a vítima vinha sendo ameaçada nos últimos meses. O jovem era ex-presidiário e tinha antecedentes por roubo, furto e porte ilegal de arma. A polícia acredita em uma execução e já tem 2 suspeitos do crime. 16 pessoas foram presas pela Polícia Federal de Santo Ângelo e a Brigada Militar durante as operações Felino e Lion, de combate ao tráfico internacional de drogas nas fronteiras do Brasil. Foram apreendidos documentos, telefones, dinheiro, munições e drogas. As investigações iniciaram há 5 meses. O Departamento Estadual de Investigações Criminais prendeu no início desta tarde um dos 4 principais foragidos do Rio Grande do Sul. Agnaldo Evald Magnus, de 38 anos, conhecido como Alemão, foi preso na RS 240 em Portão. Ele estava dentro de um Palio junto com outros 2 indivíduos quando foi capturado. Alemão é líder de uma quadrilha de roubo de caminhões que atuava na região metropolitana. Agentes do Departamento de Esgotos Pluviais começaram hoje os trabalhos de finalização e recapeamento da pista da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, entre as ruas São Luís e Santana, no sentido bairro Centro. O trecho está bloqueado desde sexta-feira à noite devido a obras no sistema de esgoto da região. O trabalho era para ter sido concluído no domingo, mas houve atrasos. Segundo o engenheiro Francisco Pinto, a pista deve ser liberada agora à noite. Pelo segundo dia consecutivo, alunos e funcionários da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul realizaram um ato público em frente ao Palácio Piratini, na capital. Eles reivindicam a posse da reitoria eleita em julho, a nomeação dos docentes concursados, a implantação de um plano de carreira dos técnicos e docentes e o reajuste salarial de 4,77%. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, o processo de contratação da nova reitoria já foi homologado e está em andamento. Ainda não há prazo para os novos contratados assumirem os cargos. Mas hoje o governo do estado autorizou a convocação de 8 professores aprovados em concurso público para o UERGS nos campi de Alegrete, Bagé e Santana do Livramento. A seguir, em Porto Alegre, nasce o primeiro neto de Dilma Rousseff. E ainda a Caixa bate mais um recorde de financiamentos habitacionais. Moradores do bairro Campo Novo, região sul da capital, vão ter disponíveis mais horários de ônibus a partir de sábado. E segunda-feira entram em operação as linhas R81 e A81 até o centro via Barra Shopping Sul. Folhetos com as mudanças nas linhas serão distribuídos aos usuários.